Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é William e você está no canal Escola de Eruditos, continuando nossos estudos da nossa série intitulada Cosmogênese. Hoje, nossa aula de número 6, eu quero falar aqui um pouquinho sobre os 7 espíritos criadores. Ainda existem alguns conceitos que nós precisamos superar, transcender na questão do pensamento quando se trata de simbolismos que a Bíblia emprega. Por exemplo, o número 7, ele é um número místico, é um número que envolve muitos significados, e quando se trata de 7 espíritos criadores, ainda existe um conceito de pensar que são 7 individualidades, 7 seres individuais ou antropomórficos, assim como nós somos, porque o ser humano tende a pensar sempre no sentido espiritual, tendo em vista o que ele entende aqui no sentido físico. Mas nós vamos ver que é um pouquinho mais profundo do que entender os 7 espíritos criadores como 7 individualidades, né? Além disso, o 7 ele é um número místico, é um número que envolve plenitude, envolve evolução, e nós vamos procurar falar sobre esses 7 espíritos criadores que, aliás, ele se encontra em uma das passagens do livro do Apocalipse, no capítulo 4, no verso 4 e 5, que diz: ao redor do trono há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Então, esses espíritos criadores que eu quero tratar aqui justamente tem essa ligação com Apocalipse 4, verso 5, que fala dos 7 espíritos de Deus. Veja o tanto de simbolismo que tem aqui, ó, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Ou seja, aqui o simbolismo é gigantesco empregado nessa passagem, que é um versículo só do capítulo 4. Imagina entender isso dentro de um contexto que tem um contexto anterior e um contexto posterior, né? Então nós vamos tentar falar, pessoal, a partir de agora, nesse estudo, um pouquinho sobre esses 7 espíritos criadores, ou 7 espíritos de Deus. Eu vou utilizar aqui a árvore da vida, a sabedoria das eras e a Cabalá, porque João, como sendo um cabalista, ele falava inteiramente em simbolismos, né? E nada melhor do que usar o mesmo arquétipo que João utilizava para expressar as suas visões, para nós poder compreender um pouquinho também sobre isso, né? Então, quando nós analisamos esotericamente a árvore da vida, esotericamente com S, né, nós encontramos símbolos e termos que são empregados para nos dar o quê? Consciência dos assuntos elevados. Isto é, nós não podemos interpretar principalmente o Apocalipse de forma literal, não caia nesse erro. Portanto, para entender o divino absoluto, ou a mente universal, que eu já venho falando aqui nessa série, nós nos deparamos então com os arquétipos, né, onde nós usamos os termos Ain, Sof, Aur, dentro da árvore da vida. Então, cada nome representa a causa de toda a existência. Assim, nós podemos de forma inteligível representar esses termos cabalísticos, né, em nomes para a nossa compreensão, como já muitas pessoas conhecem a divindade como Pai, Mãe e Filho. Em uma compreensão mais clara, vamos entender dentro do macrocosmos o Pai sendo o Espírito, a Mãe a alma e o Filho o corpo do universo a um só mesmo tempo. Isso dentro de um conceito bem superficial, tá? Ou seja, é a manifestação trina de onde tudo passou a ser manifestado de uma só causa, assim dizendo, tá? Então essa é o primeiro conceito que nós temos que entender, que o universo e tudo aquilo que foi criado já estava dentro da mente do absoluto, simplesmente ele foi manifestado através, digamos assim, de manifestações. Ele foi manifestado em tempos de manifestação, melhor dizendo, tá? Mas aí vem aquela questão de nós entendermos que lá na Bíblia diz, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. Que princípio é esse? Quem é esse Deus? Bom, para nós falarmos dos 7 espíritos de Deus, ou os 7 espíritos criadores,
nós vamos voltar aqui no Gênesis, no capítulo 1, para fazer ligação com o capítulo 4 do Apocalipse, né? Porque para falar sobre o início da criação do universo, que passou a ser formado através da emanação trina do Absoluto, nós temos que falar sobre os 7 espíritos criadores, que eu vou tentar mostrar para você como eu entendo. Então, vamos entender assim que os 7 espíritos criadores são seres celestiais, que não implica dizer que são individualidades, mas são espíritos, são consciências, transcendem o nosso entendimento, porque não estão presos na matéria e nem a um corpo físico. E estes espíritos são os primeiros a aparecerem no universo quando começa a manifestação trina do Absoluto. Então, veja só, são seres que foram criados para dar forma, para criar as dimensões mais densas através da substância primordial, que é o divino absoluto, ou seja, a Ein Sof e a Ein Sof Aur. Eles são conhecidos por diversos nomes, e como nós estamos aqui nos utilizando da egrégora judaica cristã, eles são conhecidos como os Elohim, são os arquitetos do universo. Então não são os criadores de toda a manifestação, de toda a essência que veio a criar todas as coisas, mas eles são arquitetos, são formadores, são criadores através de uma substância já existente. Até você pode ver no dicionário Strong, que você está vendo na sua tela, o termo Elohim sempre quer dizer juízes, seres divinos, deuses, anjos, porque está no plural. Então veja que esse Deus que você lê no princípio criou Deus, numa tradução original, num termo original, seria que Bereshit bara Elohim, ou seja, se nós fôssemos traduzir isso, seria no princípio criou os deuses, criou os governantes dos céus e a terra, os seres divinos que criaram os céus e a terra, tá certo? Então aqui indica um conceito de pluralidade, tá bom? Mas quem são esses 7 espíritos criadores? Então, como eu disse, nós não temos que entender que esses 7 espíritos criadores são 7 individualidades ou seres antropomórficos, como os anjos foram retratados na Idade Barroca, né? Como seres de vestes longas, com asas e uma auréola. Tudo isso tem simbolismo de representação, tá bom? Então, os 7 espíritos criadores ou 7 espíritos de Deus, do Altíssimo, eles podem ser interpretados de 2 modos diferentes. O primeiro, eles podem ser, assim, considerados como seres mais elevados dentro dos limites da manifestação do divino, que eu já vou mostrar melhor, né? Ou seja, dentro da manifestação do Pai, Mãe e Filho. E segundo, eles podem ser considerados como os arquitetos do nosso universo. Então, para nós, eles são os deuses, ou melhor dizendo, como o judaísmo, né, trouxe o monoteísmo, esse Deus que é falado aqui é o Deus, digamos, mais sublime e superior dentro da manifestação da criação do Pai, Mãe e Filho, ou seja, esse Deus do Antigo Testamento tem alguém superior a ele dentro da existência. Então, os Elohim, pessoal, eles são esses 7 espíritos que constroem, né, que formam o nosso universo. E esses Elohim, como está no plural, eles têm nomes. Como eu falei lá no início, que nós lemos Bereshit bara Elohim, criaram então os deuses, os céus e a terra. Esses céus estão dentro de dimensões. Nós sabemos que o céu não é algo, um bloco homogêneo, não, eles são dimensões. E quanto mais essa dimensão digamos, elevada dentro de um conceito inteligível, mais sutil é e mais poderoso é o ser que ali rege. Tá? Então, dentro da perspectiva do plano físico, eles são os seres, sim, mais elevados da existência, que nós podemos chamar de Deus, né? Mas são seres que estão dentro da manifestação do divino absoluto. Então, como você pode ver, quem são esses 7 espíritos criadores? A Bíblia fala em várias passagens, principalmente Paulo, né? Ele dá essas definições, dando nomes, tá? Vamos lembrar, sim, pessoal, que esses nomes são nomes estipulados e intitulados por homens, tá? Então, o que você está lendo aqui, dominações, potestades, anjos, são nomes
dados por homens para atribuir uma força divina, uma consciência ou um espírito do Deus Altíssimo. O primeiro deles seria Yahvé, Yod, Re, Vav, Re, né? Que é, digamos, o grande arquiteto do universo, que seria o Deus El Shaddai, o Senhor dos exércitos, né? Como diz no Antigo Testamento, é o Deus Elohim, líder dos Elohims, vamos dizer assim, que surgiu primeiro para dar, então, formação e criação aos universos inferiores. Então, ele é o primeiro desses 7 espíritos criadores, tá? O segundo, então, é a classe dos serafim e querubim, tá? A gente não lê serafins e nem querubins, porque esse é uma terminologia que já indica pluralidade. Então, os serafins, vamos, então, aportuguesar a coisa aqui, os serafins e os querubins, eles são, então, a segunda classe desses espíritos criadores. O terceiro é chamado de tronos. Quarto, dominações. Quinto, são os principados. Sexto, as potestades e arcanjos. E a sétima hierarquia ou classe são os anjos. Então, pessoal, tudo isso são nomes atribuídos, tá, para dar uma nomenclatura, um epíteto às forças que o homem não entende. Ou seja, quando se trata de dominações, tronos, principados, potestades, arcanjos, anjos, querubins, serafins, você está vendo que tudo está no plural. Ou seja, cada espírito, ele não pode ser descrito como uma individualidade. Ele pode se manifestar em uma individualidade? Pode, porque ele não está preso a um corpo físico. É isso que eu tento explicar, tá bom? Então, esses 7 espíritos criadores vamos dizer, a manifestação sétupla do divino absoluto, que também pode ser chamado de a grande mônada primordial. Para quem não sabe, mônada é uma palavra do grego que vem de monas, que quer dizer unidade, ou seja, da unidade pai, mãe e filho surge toda a evolução sétupla, né? Então, existe um porquê de ser evolução sétupla, que nós vamos estar falando mais em outras aulas, quando nós falarmos o número 7, mas de uma mônada única, manifestou-se em 3, pai, mãe e filho, e surgiu o universo de uma evolução sétupla através dos 7 Espíritos de Deus, ou os 7 espíritos criadores, tá? Para você entender de outra forma, nós podemos entender assim que Deus é um, que se manifesta em 3, e toda a evolução, ela é setenária. Se você perceber, existem o quê? 7 dias da semana, 7 notas musicais, 7 céus, 7 corpos do ser humano, que eu já falei aqui no canal, 7 raças mães, que nós vamos falar também, os 7 dias ou eras da criação, que está no Gênesis, 7 cores do arco-íris, as 7 leis herméticas, os 7 selos do Apocalipse, os 7 espíritos criadores, enfim, tudo é ligado com o número 7. Então eu acredito que se você ler por toda a Bíblia, o 7 ele é um número místico que nos mostra que toda a evolução e progressão para uma perfeição, ela se dá em 7. Por isso que existem essas 7 classes de anjos, de hierarquias, de espíritos criadores, que manifestaram e formaram o universo espiritual, astral e o denso, que é o físico. Então, pessoal, volto a dizer que esses 7 espíritos criadores, eles não são seres individualizados, seres pessoais, antropomórficos, mas vamos dizer assim que eles são um conglomerado ou uma gigantesca egrégora consciente de espíritos, de forças, de potências e inteligências que atuam constantemente na construção, na formação e ajudam na evolução do universo. Então todas essas egrégoras chamadas de 7 espíritos criadores ou 7 espíritos de Deus, né, atribuídos com esses nomes de serafins, querubins, potências, domínios, principados, né, arcanjos, anjos, potestades, eles têm um líder, ou seja, a primeira consciência, espírito a passar a existir para dar formação e criação foi Yahvé, que é o Deus do Antigo Testamento. Por isso que diz que este Deus criou os céus e a terra, mas nós vamos ver, lendo a Bíblia, que Elohim é um termo plural, ou seja, ele, Yahvé, como uma consciência de si, criou outras consciências. Ele formou o seu exército celestial. Por isso que os serafins, querubins, potências, potestades, dominações, tronos, anjos e arcanjos são, digamos assim, vamos chamar nessa forma assim, hierarquias inferiores a Yahvé, tá certo? Então eles permanecem, todas essas 7 hierarquias, dentro do Cristo cósmico, ou seja, dentro do Pai, Mãe e Filho, né,
que também, digamos assim, não é um ser individual, não é um pai e uma mãe, tá? Mas é um poder inimaginável que está além da nossa compreensão. Então essa luz do Cristo que despertou esses 7 espíritos criadores, né, para a formação e evolução do nosso universo, eles não vieram do acaso e nem são eternos no sentido de serem incriados, mas eles sempre existiram no seio ou na mente divina antes de qualquer manifestação, né, que é a causa sem causa ou a existência negativa. Então, como nós podemos afirmar que a evolução é cétupla, além de todas essas indicações que a Bíblia nos dá, e que tudo que você vê na matéria tem 7, sempre tem o 7, nós podemos perceber que quando nós temos 3 elementos básicos, a você que me assiste, se você pegar 3 elementos básicos, você só pode combinar ele 7 vezes. Ou seja, se você pegar 3 elementos básicos, por exemplo, como as 3 cores primárias, existem apenas 7 combinações possíveis. Ou seja, matematicamente, se você tiver 3 elementos, a combinação poderá ser feita de 7 modos diferentes. Então, desta forma, como o Uno se manifesta em 3, né, nós podemos obter o que? 7 manifestações evolutivas em toda a criação. Em outras palavras, o 7 então seria a evolução perfeita da criação, onde o 3 é representado pelo Pai, Mãe e Filho, né, que é a essência de tudo o que forma o nosso universo, seja ele invisível ou visível. Então aqui eu quis elucidar de uma forma mais simples o que é a árvore da vida. A Ein Sof e a Ein Sof Aur seria o triângulo primordial, né, que passou a emanar toda a sua essência para criar. E o que é essa essência? São esses 7 espíritos criadores, tá? São potências, são hierarquias, tá? São gigantescas consciências espirituais que têm o seu líder como Yahvé, né, que formam o que você está vendo aqui embaixo, o plano espiritual, mental, astral e físico. E quem faz cada dimensão, quem forma, quem atua em cada dimensão, são as hierarquias. Então, Yahvé, Serafim e Querubim estão, digamos, na espiritual, como lá se você ler, por exemplo, Isaías 6, fala que Yahvé estava num trono e acima dele tinha os serafins e ao redor os querubins. Nunca fala que tinha anjo ou arcanjo. Os anjos e arcanjos sempre estão embaixo. Por quê? Porque estão em outras dimensões. Então, no astral existem essas hierarquias menores, né, até se condensar toda essa energia, essa substância primordial na dimensão cósmica física. Então, pessoal, tudo é evolutivo, certo? Até mesmo se você ler Gênesis 6, por exemplo, fala lá, Gênesis 11, quando fala que Yahvé vai confundir a língua dos homens lá no episódio da Torre de Babel, ele fala, olha, vamos, desçamos e confundamos a língua dos homens. Ou seja, ele estaria falando ali com a sua classe hierárquica, que é os querubins e os serafins, certo? Então os anjos, principados, potestades estão sob o domínio de Yahvé. Só uma consciência, mas divididas em dimensões, tá certo, pessoal? Esse é um assunto que nós vamos falar mais, tá certo? Mas para nós entender que nós já estamos aqui dentro das nossas aulas da cosmogênese, começamos a falar da existência negativa, como foram as dimensões, agora estamos falando sobre as classes, os veículos apropriados para o Divino Absoluto formar e dar criação a todo o universo, e assim a gente vai até chegar aqui no nosso planeta, enfim, até nós completarmos essa série para depois passar para o próximo passo, tá certo? Então espero ter contribuído com mais essa aula. Se gostou, deixa seu like, se inscreva se não for inscrito, se não for inscrita, compartilha com outras pessoas. Hoje eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!